520 inscritos, Mozart. O pessoal está chegando já aqui na sala. Boa noite a todos e todas, educadores e educadoras que estão presentes com a gente hoje nessa noite. Meu nome é Lucas Ávila, eu sou uma das pessoas responsáveis pelos cursos de formação que o Cinep tem desenvolvido ao longo aí desses 3 anos dessa atual diretoria, né? Começamos no ano de 2018 e agora estamos aí no nosso 3º ano de mandato e já é o 3º ano que tem sido desenvolvidos cursos. No ano de 2020, né, nesse ano, no começo, o Cinep tinha preparado uma série de cursos e palestras presenciais para os educadores, tanto em Belo Horizonte quanto no interior também, através do Cinep itinerante. Mas aí veio a pandemia e com ela também essa nova forma de se ver as situações, a nova forma de se ver a escola e a nova forma de se ver a própria educação. E desde que as aulas foram suspensas, o nosso foco no Cinep foi, além do atendimento às escolas, às orientações pedagógicas, às orientações de legislação, a gente proporcionou e tem proporcionado aí uma série de lives e de encontros online que estão possibilitando buscar e encontrar novos caminhos. Nós tivemos um webinar sobre avaliação diagnóstica na educação infantil, nós tivemos também um encontro para o ensino fundamental, ensino médio, encontro com o ensino superior, além de um suporte com os educadores, né, que já são parceiros do Cinep há muito tempo, sobre essas alternativas e essas formas de se aprender e de se ensinar, né, nesses tempos que não temos aí o ambiente escolar. Nós estamos aqui agora com 70 inscritos, vamos já dar o início. Eu quero agradecer a equipe do Cinep, quero agradecer ao Mozart, que eu vou apresentar daqui a pouco, quero agradecer ao Jonas, que nos dá, nesse momento, todo o suporte técnico necessário. Eu vou passar a palavra para a Zuleika e logo mais eu apresento o nosso convidado de hoje. Lembrando que no nosso encontro, os participantes podem utilizar o chat para interagir, para dar boa noite, para conversar, para comentar os assuntos que forem ser abordados aqui nesse webinar. Mas, para mandar as perguntas, existe do lado do chat, do botão do chat, existe um botão chamado Questions and Answers, que é QIA. Esse QIA, os usuários, os participantes podem clicar e participar enviando as perguntas. Como nós estamos com a nossa capacidade hoje esgotada de participantes, então nós não vamos responder as perguntas ou receber as perguntas do chat. Nós vamos responder as perguntas que forem feitas por esse QIA aí do lado, que é Questions and Answers, que inclusive já chegaram 3 perguntas aqui, dicas de passagem. Vou passar a palavra para a Zuleika Reis, que é presidente do Cinep, para dar as boas-vindas aí para os participantes, educadores e educadoras. Boa noite a todos, mais uma vez aí, né? Mais uma noite com uma live. Hoje nós temos o prazer, imensa honra de receber o professor Mozart, que já esteve no Cinep já em alguns outros eventos. Hoje também é um dia muito especial para nós todos que estamos na área da educação. Hoje o professor Mozart é reconduzido no Conselho Nacional de Educação. Hoje foi a posse dos que estão completando o quadro do Conselho Nacional de Educação e, graças a Deus, né, nós continuamos aí com o professor Mozart fazendo parte do Conselho Nacional de Educação e eu tenho certeza que ele é a pessoa que a gente sabe que pode contar para construir uma educação que realmente o Brasil merece, né? Dentro do diálogo, dentro das inovações, dentro de tudo que tem nos permitido, nesse tempo de pandemia, abrir novos caminhos. Eu não vou me estender. Muito obrigado, Mozart, por você mais uma vez estar conosco. O Cinep agradece
Agradeço todos esses educadores maravilhosos que sempre enchem a nossa sala, né, com mais de 500 pessoas aí. E vamos, então, começar aí com a nossa live com muito prazer e muita gratidão. Obrigado, Zuleika. E o Cinep, então, realiza agora um encontro, um webinar, né, um encontro online sobre o tema A Escola Precisa Se Reinventar. O nosso convidado é o Mozar Ramos, que foi reitor é um currículo que, se a gente for falar esse currículo todo, só dos prêmios e homenagens que ele já recebeu ao longo da vida, a gente se estenderia aqui por 30, 40 minutos. Mas, basicamente, Mozar, ele foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, foi secretário de Educação de Pernambuco, presidente executivo do Todos pela Educação, é membro do Conselho Nacional de Educação, autor dos livros Educação Brasileira, uma agenda inadiável, que é de 2015, o livro Educação Sustentável, que é de 2006, e dentre outras obras aí que ele participou como autor e coautor também. Em 2008, ele foi eleito pela revista Época como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. E eu queria agradecer ao Mozar, antes de tudo, dar boas-vindas, né? E desejar para a gente uma boa noite de conversa. A palavra está com você, Mozar. Muito obrigado, Lucas, pelo seu acolhimento, pelo seu carinho, assim como a minha querida amiga Zuleika. De muito tempo a gente já vem trabalhando juntos, não é? E quero parabenizar o trabalho do Cinep, né? Agradecer por esse convite, né? E principalmente saudar todos os educadores, educadoras que estão nos acompanhando, professores, professoras. É uma alegria enorme estar com vocês. O tema, em primeiro lugar, a reinvenção que aqui eu coloco da escola não decorre necessariamente da questão da Covid. Eu quero muito enfatizar isso, porque a Covid foi um catalisador para essa mudança, para essa necessidade de reinvenção. Ou seja, se a gente for olhar as diversas manifestações, as diversas transformações que nós já, de alguma maneira, estávamos acompanhando ao longo dos últimos anos, na prática já apontava para a necessidade de se repensar a escola, de se reinventar, assim como as universidades. Para mim, a gente aqui no Brasil cria um hiato muito grande entre a educação básica e o ensino superior. Não adianta, a escola não se reinventa se a universidade não se reinventar. Porque quem forma os professores para as escolas básicas são as universidades. Consequentemente, cabe também às universidades, não somente no campo da formação de professores, que é o que tem uma relação mais direta com a educação básica, mas pensar o profissional do século XXI, qual é o novo mundo do trabalho. Mas isso é uma questão mais ampla. O que, na verdade, aconteceu de 4, 5 meses para cá foi algo que acelerou a necessidade dessa reinvenção da escola. Por quê? Bom, com o advento da Covid, o que foi que aconteceu? Da noite para o dia, a gente nunca, a minha geração, certamente, e espero que nenhuma outra sinta tanto que nós sentimos agora, da noite para o dia, 1 bilhão e 600 milhões de crianças e jovens sem ir para a escola. Olha, isso não é um número pequeno, é um número bastante expressivo. E agora, no final de semana, eu vi um relatório da Unesco, ainda temos 1 bilhão e 500 milhões fora da escola. Ora, isso é um desafio enorme. E o primeiro grande momento que nós passamos, há 4, 5 meses atrás, particularmente para o Brasil, o Conselho Nacional de Educação, que eu faço parte, né, hoje foram os novos conselheiros empossados. Eu já tinha sido empossado há um ano e meio atrás, tenho mais 2 anos e meio pela frente, de muito trabalho. Fui o relator do parecer
da formação inicial e agora continuada de professores. Vou falar um pouquinho mais adiante. Mas o conselho foi fundamental, porque nós estávamos, naquele momento, sem uma coordenação nacional. As redes e sistemas de ensino perguntando como serão as atividades remotas, sejam síncronas ou assíncronas. O mundo inteiro precisando montar currículos online. Ninguém estava preparado, nem tinha se planejado para isso. E, para mim, eu quero dizer que a coisa que eu vou levar no campo da educação, desse momento, foi a capacidade dos professores se reinventarem. Foi uma coisa muito bonita. Eu fico como professor, eu ocupei esses cargos que o Lucas se referiu, mas eu nunca deixei a sala de aula, nunca. E poderia ter deixado, por exemplo, nos 8 anos como reitor da Federal de Pernambuco. Mas eu sempre gostei de dar aula, sempre adorei dar aula. Então, para mim, não era nenhum peso da aula, para mim era satisfação. Reitoria era uma função, era uma missão que passava, e eu sabia disso. Não é? Então, o CNE teve esse papel muito importante. E nós, professores, tivemos que nos reinventar. E nos reinventamos, não é? E nos reinventamos. Então, um ponto muito importante que eu gostaria de colocar é que estamos nos reinventando ainda. Eu me lembro que na minha primeira live, olha, eu resistia muito para fazer um Skype, uma simples reunião por Skype, né? Então, eu vou pedir um minutinho aqui só, porque quando a gente está, inclusive, falando de casa, a gente tem que pedir aqui às pessoas para falarem baixo, porque senão atrapalha aqui Só um minutinho, por favor. Isso faz parte, né, Faz parte, né? São improvisos aí que a gente tem e faz parte de todo mundo que está em casa, né, Mozart? Isso aí é natural. Que a gente já viu. Eu estou com uma pessoa que é de fora, aqui em casa, e ela não sabia, então eu fui pedir a ela para ela poder, mas agora resolvi. O pior foi uma vez que eu estava fazendo a minha fala, era nos 125 anos da Escola de Engenharia da UFPE, e no meio da minha fala toca a campainha, e eu tenho um labrador aqui em casa. Imagina o cachorro a latir, quanto mais ele latia, o cara tocava mais a campainha. Olha, foi todo mundo a rir naquele momento. Mas é assim, a gente tem que estar aberto ao novo. É uma das competências para se viver no século XXI. Olha, eu nunca me esqueço, a minha primeira live, Lucas, eu fiquei sem dormir, como eu estava dizendo, eu nem para fazer Skype eu queria fazer. Para mim sempre foi um presencial, palestra é sentir as pessoas, ver os olhos das pessoas, como elas reagem às minhas posições, como elas vibram ou não vibram, como elas podem me criticar ou elogiar. Então, palestra é uma interação permanente. E uma emoção muito forte durante toda a palestra. E eu, para mim, assim, eu não vou ver as pessoas. Como é que isso vai funcionar dentro de mim? E a primeira webinar, a live que eu fiz, eu passei a noite sem dormir, de tão tenso. E olha que eu já dei tantas, centenas de palestras ao longo da minha vida. Tudo isso eu quero dizer que nós estamos aprendendo, por mais experiente que você seja, por mais capaz que você seja. Eu acho que uma coisa muito importante que nós estamos aprendendo nesse novo ambiente é que nós precisamos ter a humildade para reaprender e, principalmente, criar um novo ambiente de construção coletiva. Eu acho que nunca a gente, por esse isolamento social, a gente entendeu o valor do coletivo. E a escola é esse coletivo, né? E, como eu disse, eu acho que o parecer do Conselho Nacional foi muito importante, o 5/20. Meses se passaram, fomos nos reinventando, vimos como nunca o tamanho da desigualdade educacional, a Covid escancarou a desigualdade. A gente sabia, quando a gente fazia análises
né, dos dados educacionais, redes públicas e privadas, dentro da própria rede pública, olhando as escolas, a gente viu o tamanho da desigualdade, só que a gente talvez não tenha tido com a magnitude e com a força que a Covid trouxe. O que é que isso nos importa? Tudo, porque a gente sabe que hoje o Brasil, e principalmente os países que têm menos desenvolvimento socioeconômico, vai precisar fazer um grande esforço em relação à conectividade. Na minha opinião, não vai dar, nessa reinvenção da escola, de deixar de considerar a internet, banda larga, a conectividade. Isso é o lápis e o caderno do século XXI. Não dá mais para a gente pensar numa escola, e olha que eu tive o grande privilégio em minha vida, como secretário de Educação de Pernambuco, de iniciar o modelo de escolas de tempo integral com educação integral, porque escola de tempo integral chata é castigo para o aluno, mas com educação integral, com uma educação que tem significado, que dialoga com o mundo da criança e do jovem, essa é uma escola que desenvolve plenamente as nossas crianças e jovens. Essa escola faz sentido. Só que nós precisamos, de alguma maneira, criar estratégias para que essa escola ela não só chegue presencialmente aos nossos alunos, mas nós agora nos deparamos com esse novo cenário. Olha, como eu disse logo no início a vocês, eu sou uma pessoa cuja cultura muito forte, enraizada no presencial. Mas nós não podemos deixar jamais agora de reconhecer que a cultura digital, que o ensino mediado por tecnologia, veio para ficar. Vai ter professores que não vão gostar, outros que vão gostar. Uma coisa, entretanto, que me parece bastante importante nessa reinvenção da escola, e que o Brasil precisa trazer isso de uma maneira extremamente eficaz, é que não vamos fazer meia sola, estou usando uma expressão bem popular, formar o professor para o presencial, né, ajudar esse professor a ser um bom professor lá no presencial, porque a formação do professor usando o ensino mediado por tecnologias tem que ser outra formação. Eu vivi isso na pele. O ex-ministro Henrique Paim, ele me convidou, agora na Fundação Getúlio Vargas, me convidou para fazer parte de uma disciplina, de um curso sobre políticas da educação básica. E me pediu que eu cuidasse do ensino médio. E era online. Aí eu fiz o primeiro texto. Olha, o que teve de idas e vindas desse texto, porque, para mim, na minha cabeça, eu sempre estava vendo o aluno comigo. E aí as pessoas, os especialistas, me diziam, Mozart, ele tem que ser mais autoexplicativo. Lembra que o aluno não está com você na sala de aula. Olha, eu aprendi muito, gente. Eu aprendi muito, como eu estou também aprendendo agora, nesse momento com vocês. Eu não tinha essa habilidade, hoje pelo menos, de eu dormir bem, muito bem, de ontem para hoje. Mas como eu disse a vocês, na minha primeira live, eu não dormi de tão tenso que eu fiquei. Mas eu fui aprendendo. Então, eu entendo que essa nova escola que nós estamos planejando, pensando, organizando, ela vai precisar ter a capacidade e a coragem para pensar fora da caixa. Não dá mais para a gente fazer mais do mesmo. Desenvolver habilidades cognitivas é absolutamente importante, mas é ponto de partida, não é mais ponto de chegada. Por quê? Porque não é a Covid-19 que fez isso, não. Pelo amor de Deus, o Covid foi um catalisador, acelerou as mudanças. Mas o mundo, da maneira como ele foi se organizando, um mundo incerto, um mundo ambíguo, um mundo complexo, né? Isso, naturalmente, começou a exigir novas competências para se viver nesse mundo. Não dá mais para você, por exemplo, não ter competências em relação à abertura ao novo, como eu disse, a criatividade, o pensamento crítico, trabalhar em equipe, porque os problemas são cada vez mais complexos. Então, você sozinho pode até resolver, mas talvez o tempo da resolução já seja
insuficiente, porque um outro problema complexo já surge naquela mesma direção. Então, hoje, você trabalhar em rede, trabalhar em equipe, cada um exercendo a sua função para o bem comum, vai ser fundamental para se viver nesse século XXI. E não foi à toa que a própria Base Nacional Comum Curricular colocou 10 competências gerais que, de alguma maneira, traduzem essas competências, não só cognitivas, do conhecimento tradicional, das habilidades clássicas, mas também essas competências que eu acabei de dizer. E, entre elas, a de número 5 foi muito desenvolvida, que é a cultura digital. Eu escrevi um artigo de opinião, porque muitos pais me perguntaram nas lives, nessas palestras webinários, se 2020, ou mesmo a imprensa, quando me entrevistava, 2020 vai ser um ano perdido? Não, não vai ser um ano perdido. Muito pelo contrário. Eu acho que 2020, nós estamos aprendendo determinadas competências numa velocidade que nós jamais imaginaríamos se nós estivéssemos no modelo linear planejado lá no início do ano. Não estou querendo dizer que a Covid foi uma coisa boa, muito pelo contrário. Nós sofremos muito com isolamento social, com perdas de vidas, perdas de várias outras ordens, de famílias que estão se separando. Então, tem muitas outras situações que, de alguma maneira, a Covid era melhor que não viesse, obviamente. Mas ela também está trazendo alguns sinais, que me lembra muito uma música de Alceu Valença, que ele chama Anunciação. Da Anunciação, ele fala exatamente, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Então, essas mudanças já vinham. Olha, tem uma pesquisa muito interessante da Escola do Futuro da USP, que fez com os seus alunos na virada do século, 20 anos atrás. Perguntou a Escola do Futuro aos alunos: como é que vocês imaginam que vai ser a Escola do Futuro? Os alunos disseram 62%. Gente, e não tinha iPhone, não tinha smartphone, não tinha Zoom, não tinha nada do que hoje nós estamos realizando e utilizando para viver nesse mundo atual e futuro. E eles disseram, 62%, eu gostaria que as minhas aulas tivessem o ensino mediado por tecnologias. 55% disseram que gostariam de montar os seus próprios cursos. O que é que eles querem dizer com montar? Que é ter a flexibilidade na sua formação, seja escolar, seja acadêmica. Por isso que é bastante relevante esse novo ensino médio, em que traz vários itinerários formativos, flexibiliza, não deixa de ser um desafio. Por outro lado, você não enfrentar essa nova perspectiva de uma escola para o jovem, em que ele tenha mais flexibilidade e que vá atender o seu projeto de vida, sinceramente, a gente não vai conseguir fazer a transição de fato para o século XXI. Então, a gente precisa olhar para esse projeto de vida. Consequentemente, para pensar como nós vamos trabalhar essas novas aprendizagens para o século XXI, eu estou trabalhando num conceito que eu quero trazer para o debate no Conselho Nacional de Educação. Quero até ouvi-los sobre isso. Eu falei da escola de tempo integral, que eu consegui, com o apoio do terceiro setor, de empresários, trazer para Pernambuco. Agora eu estou pensando muito no aluno de tempo integral. Qual é a diferença? A maioria dos nossos alunos estudam numa escola que é ou manhã ou turno. Ela, portanto, não é de tempo integral. É de tempo parcial. Mas agora, com o ensino mediado por tecnologias, nós vamos poder colocar no outro contraturno, no outro turno em que ele não está presencialmente na escola, desenhar atividades remotas, não presenciais, sejam síncronas ou assíncronas, mas que possam ajudar a desenvolver o projeto de vida ou mesmo a suprir
algumas deficiências que esses alunos eventualmente possam ter. Por exemplo, ele tem dificuldades em matemática. E ele poderia, nesse contraturno, devidamente orientado pelo professor de matemática, seu professor de matemática, trabalhar esse reforço escolar, vamos chamar assim, o que tradicionalmente a gente falava na minha época, quando eu era aluno, não é? Mas essa complementação de atividade escolar naquela disciplina que ele tem maiores dificuldades. Mas também em outras atividades que possam dialogar com o seu projeto de vida. Então, eu acho que nós estamos aqui descortinando uma nova maneira de ver o aluno, né? O ensino centrado no aluno, no seu projeto de vida, que pode ter um diálogo integral, vamos chamar assim, entre a parte presencial e a parte não presencial remota, mas trabalhando de maneira articulada para o projeto de vida desse estudante. Então, eu estou com isso na minha cabeça, eu tenho debatido isso em vários fóruns, tenho tido uma receptividade muito boa, e isso, inclusive, serve para a própria universidade, para o ensino superior, porque não pensem que a universidade está tudo muito bem, não, muito pelo contrário. Essa mesma perda de alunos que nós temos hoje, que de cada 100 crianças que começam o primeiro ano do ensino fundamental, só metade chega lá no terceiro ano do ensino médio. Nós perdemos 50%. Olha, gente, é a mesma coisa no ensino superior. O INEP pegou todos os alunos que ingressaram em 2010 no ensino superior no Brasil e saiu acompanhando esses alunos ano após ano até 2016. Nesse período de 6 anos, 56% abandonaram seus cursos. Gente, isso é um negócio muito maluco. Porque se você imaginar que a maioria dos jovens tem como sonho ingressar no ensino superior e que se cada 100, 56 abandonam o ensino superior, uma parte desses alunos, eles ficam numa ociosidade e entra no abandono, e entra nos nenéns que nem estudam e nem trabalham. Não vou entrar nem nesse aspecto, porque tem um peso muito grande na questão da economia do país, da sustentabilidade, mas isso é um outro tema. Então, para a escola se reinventar, ela tem que começar agora a levar em consideração essas atividades não presenciais, o ensino mediado pelas tecnologias, construir currículos integrados presenciais e online, para poder desenvolver outras competências em todos os nossos estudantes que possam dialogar pelo menos com aquelas que estão postas na Base Nacional Comum Curricular. Ora, aí vem a seguinte pergunta, e aí entra na última parte para eu abrir também para vocês. Como é que a gente vai preparar professores para esses novos tempos? Essa é a grande pergunta que me faziam já, mesmo antes da pandemia, mesmo antes da Covid. Bom, e para isso a gente fez um trabalho muito amplo, muito duro, né, diuturnamente, que foi exatamente pensar uma formação inicial baseada em competências que pudessem dialogar com as competências da BNCC. Lembrando que a BNCC são as competências que todos os estudantes precisam desenvolver. Agora, para que eles possam desenvolver, os professores têm que estar preparados para isso. Não há como. Se você pegar um professor que não sabe como desenvolver essas competências, não vai ser no livro que ele vai saber. Isso é uma nova formação. Por isso que nós não só aprovamos, já foi homologado pelo MEC, a nova formação inicial, como agora está seguindo essa semana para a homologação, a formação continuada. Nessa formação, nós trabalhamos em cima de 3 grandes dimensões: conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Para cada uma dessas 3 dimensões, há um conjunto de competências específicas que todos os professores, sejam aqueles que estão sendo formados, portanto, na formação inicial, e aí tem uma matriz de competências para essas 3 dimensões,
ou para aqueles que já são formados e que precisam de uma atualização, de uma complementação na sua formação, para que eles possam, de fato, estarem preparados para desenvolver as competências lá da BNCC. E para isso, gente, e aí é uma crítica, eu fui uma pessoa que toda a minha vida eu fui de universidade pública, né, mas eu entendo que o ensino superior hoje tem uma grande responsabilidade do setor privado. O setor público precisa, primeiro, repensar a formação de professores. Há um grande ato hoje no Brasil entre a educação básica e o ensino superior. Por isso que, no meu parecer, é muito claro, eu coloco a necessidade dentro das universidades de criar uma espécie de instituto de formação de professores. Primeiro, porque é uma fragmentação muito grande dentro da universidade na formação. E a maior delas é entre os institutos de educação, centros ou faculdades de educação, e as licenciaturas diversas. É impressionante isso, desde a minha época de pró-reitor de graduação. Isso já existia. Esse debate permeava o Brasil inteiro. Isso década de 90, gente. E isso continua, eu vi agora. Além disso, para que a gente possa criar um ambiente interdisciplinar de todas as áreas do conhecimento da universidade, e principalmente por professores que querem se dedicar à educação básica, que são poucos dentro da universidade pública, a maioria está muito mais focada na pós-graduação, na pesquisa, que é muito importante também para o país, mas a gente precisa aumentar a massa crítica de gente pensando, formando dentro da universidade em prol do professor da educação básica. E aí eu proponho que nessa formação inicial a gente tenha a participação de professores inspiradores e inovadores lá da educação básica. Por que não? Trazendo, como eu digo, eu falo de uma maneira muito carinhosa, trazendo o cheirinho da escola para os futuros professores. Então, essa reinvenção da escola, ela passa não só por tecnologias, ela passa não só pelo desenvolvimento de novas competências, mas ela passa principalmente por uma nova formação de professores e também de gestores. Hoje, na reunião do CNE, eu já propus a criação de uma comissão para definir também uma matriz de competências para gestores. Porque se a gente não tiver gestor preparado para esse novo mundo, e o gestor de hoje é um gestor muito diferente, por exemplo, de 30 anos atrás. É um gestor que vai precisar não somente dominar a gestão pedagógica, mas ele vai ter que dominar a gestão de pessoas, a gestão da comunicação, a gestão financeira, a gestão da infraestrutura. É uma complexidade muito maior. Quem é gestor que está nos acompanhando sabe, por exemplo, que hoje um dos maiores desafios é como trabalhar, acompanhar os WhatsApps dos grupos de pais, que se reúnem e muitas vezes, em lugar de exercer a colaboração, esses grupos exercem muito mais a crítica e uma oposição, às vezes, ao gestor, quando eles deveriam estar em conformidade com o artigo 205 da Constituição, pais e escolas juntos para uma educação plena para todas as pessoas, e como está no artigo 2º da LDB. Então, eu diria a vocês que essa reinvenção da escola não é necessariamente a tecnologia, é também, não é necessariamente só competências, são também, não é? Mas a formação de pessoas, tanto professores como gestores. Não é? Então, eu diria que o desafio que nós temos hoje é a capacidade para a gente se reinventar. Não dá mais, olha, seja presencial ou não, o professor repetitivo, que é simplesmente um repassador de informações, me perdoe, eu fui a minha vida inteira professor, mas esse professor está com os dias contados. O professor do futuro é aquele que, de alguma maneira, incentiva o seu aluno a pensar fora da caixa, a ter uma visão crítica, a uma visão que ele possa, de alguma maneira, trazer a pesquisação
para a sua formação. Consequentemente, é um professor que vai inspirar o desenvolvimento pleno dos seus alunos. Se ele não conseguir fazer isso, com certeza ele vai ter muita dificuldade de ter sua aula admirada pelos seus estudantes. Então, precisamos nos reinventar, precisamos entender que estamos vivendo num mundo muito mais complexo, vamos precisar exercer a humildade, vamos ter que precisar, como nunca, dos nossos alunos, vamos precisar, como nunca, ter uma política de aperfeiçoamento profissional ao longo da vida, mas tem que ser um aperfeiçoamento que as universidades sejam capazes de entender que é muito mais do que simplesmente aspectos meramente cognitivos. Ou pensamos fora da caixinha, ou estaremos com os dias contados, porque talvez isso o robô faça melhor do que nós poderemos fazer. Mas eu acredito que o que vai diferenciar as pessoas no futuro, e o futuro chegou, são qualidades humanas. E isso vai fazer uma enorme diferença. Não é saber mais ou menos tecnologia, ter mais ou menos acesso à tecnologia, mas desenvolver qualidades humanas. A empatia, a resiliência emocional, a criatividade, todas essas competências que potencializam o ser humano numa visão holística. E eu termino para ouvi-los também, lembrando do meu sempre professor, que uma vez me disse: Mozart, quer tornar a sua aula inspiradora? Faça da sua aula uma contação de história. Foi Ariano Suassuna. Ariano foi uma das pessoas com quem eu tive o privilégio de conviver quando o reitor da universidade, ele era professor de teoria da arte, e ele tinha cada uma, era uma pessoa inspiradora. E eu termino com uma frase dele: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Muito obrigado. Mozart, muito obrigado. Quando se fala sobre questões de mediação de tecnologia no ensino, na aprendizagem, logo se pensa na educação infantil, que é um dos setores que foi mais prejudicado por essa pandemia, né? O parecer 05 do CNE fala muito sobre essa questão da importância da manutenção de vínculos, né? Inclusive lista lá uma série de atividades que podem ser desenvolvidas com as crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma resistência grande por parte de vários órgãos educacionais sobre essa questão da criança na frente das telas, das próprias comprovações científicas de que uma criança pode aprender através desse ensino remoto. E aí eu estou com uma pergunta aqui da Sara Augusta, ela fez a pergunta antes da gente começar o nosso encontro, que ela falou: boa tarde, Mozart, sou coordenadora do Instituto da Criança em Belo Horizonte, de crianças de 4, 5, 6 anos, e vejo minhas professoras reinventando as suas didáticas e, além disso, reinventando-se enquanto educadoras. Porém, esbarramos no tempo de concentração das crianças, que possui um limite. Respeitamos o limite das crianças de acordo com a faixa etária. Entretanto, fico angustiada, pois gostaria de promover mais situações de aprendizagem, que já fazemos, mas requer maior tempo de aulas síncronas. Teria alguma orientação? Muito obrigada. Olha, a questão da educação infantil, ela talvez foi de todas as etapas da educação básica a que mereceu mais atenção, a que talvez tenha sido de maior dificuldade para o próprio Conselho Nacional de Educação, pela peculiaridade, não é? É muito difícil. Eu tenho uma neta de 4 anos que não mora aqui, mora nos Estados Unidos, a mãe mora lá, enfim, casada, tem outros 2 netinhos, e ela tentava acompanhar as aulas pela televisão, porque a escola em que ela estuda lá criou lá um canal em que o professor, por exemplo, de educação física, ensinava a fazer os movimentos de toda a aula. Mas a gente sabe que o tempo até da criança, digamos, se concentrar, se não tiver a participação da mãe, é muito difícil.
E a gente sabe que muitas vezes as mães elas não têm, sejam as habilidades inerentes, porque ser professor não é qualquer um que é professor. Por isso que nós nos formamos para ser professores e desenvolver competências e habilidades próprias. Mas que da noite para o dia os pais tiveram, principalmente para as crianças menores, ajudar nessas atividades, sejam síncronas ou assíncronas, né? E isso, na verdade, foi talvez o maior e está sendo o maior desafio, a ponto que o que a gente está acompanhando, e não somente aqui no Brasil, ontem eu estava assistindo um canal da Alemanha, em que os pais estavam dizendo, estamos no limite, não dá mais para ficar com nossas crianças menores sem levá-las para a escola. Elas estão já no limite, nós também estamos no limite, porque é uma situação bastante complexa. Agora, qualquer que seja a situação, a gente tem que ter, no caso da educação infantil, vários estudos, inclusive tem um estudo francês muito denso, né, com a alta carga de ciência por trás, mostrando que o contágio entre crianças é praticamente zero. Não é zero, mas é muito, muito baixo. O problema é que a criança ela pode estar assintomática, mas levar, caso ela more com pais idosos ou avós, enfim, ou pessoas que tenham riscos adicionais, ela possa ser um transmissor e aí possa, portanto, alavancar os dados da Covid, mesmo em países muito desenvolvidos que já estão num patamar muito baixo já. Mas, por exemplo, a própria Alemanha está discutindo, e foi um país que controlou relativamente bem o problema da pandemia. Mas, mesmo assim, a questão da educação infantil está sendo ainda profundamente debatido entre qual é o momento em que eu posso levar o meu filho, quando não posso, como será a questão de realizar essas atividades síncronas, como a professora colocou, mas com segurança, serão para todas as crianças, como é que isso vai ser, como é que vai ser o retorno gradual. Então, eu diria que, em primeiro lugar, para mim, para que esse retorno gradual se efetive e a atividade síncrona presencial possa também se efetivar de maneira segura, é muito importante que, em primeiro lugar, a gente olhe as questões sanitárias, as questões arquitetônicas da escola, porque a gente não tem uma escola única, arquitetonicamente falando, no nosso país. A gente tem muitas escolas que não têm a ventilação adequada, e, às vezes, são públicas ou particulares, né? São salas, às vezes, que não são as mais apropriadas para que a gente possa receber todos os alunos. Então, a gente vai ter que pensar nessa questão da segurança, em primeiro lugar, e principalmente da participação dos pais de maneira colaborativa com a escola, porque os pais também precisam, e esse foi um debate em São Paulo semana passada, que o Conselho Municipal de Educação de São Paulo trouxe, era que os pais deveriam fazer uma carta se responsabilizando por levar os seus filhos para a escola. Quer dizer, isso, de alguma maneira, só fazia ampliar a segurança ou a insegurança dos pais. Então, a comunicação, isso foi muito estressado, muito colocado no nosso parecer 11/20, a comunicação da escola com as famílias sobre esse tema vai ser determinante para que essas atividades possam ser realizadas com segurança, né, e, principalmente, a vida seja preservada. Mozart, a Kátia Lança, ela que teceu elogios a você, ao seu trabalho e também à atuação do Cinep. A Kátia é a nossa pedagoga do sindicato e ela fala o seguinte: partindo do nosso alinhamento conceitual sobre a importância essencial da formação dos professores, pergunto, quais são as suas considerações sobre conciliar o processo da reinvenção da educação com a velocidade da reinvenção da educação simultaneamente? Quer dizer, como é que o professor ele vai poder num processo onde também essas mudanças acontecem muito rápido, como é que tanto a escola quanto os educadores vão poder estar juntos nesse processo de mudanças tão rápidas que a gente enxerga?
Olha, Kátia, é aquilo que a gente chama popularmente, a gente vai ter que mudar o pneu com o carro em movimento. Ou seja, a gente vai ter que, de alguma maneira, estar desenvolvendo essas competências que eu me referi, porque é aprendizagem ao longo da vida. Não há mais como a gente imaginar que se eu fizer hoje um curso de aperfeiçoamento, eu vou estar preparado para 1 ano, 2 anos. Eu acho que nós vamos ter que ter um diálogo permanente entre as transformações que estão acontecendo fora da escola e que estão exigindo essa nova escola e um diálogo e uma relação direta entre essa dinamicidade do conhecimento e o currículo. Então, imaginar um currículo estático, né? Eu acho que isso será o primeiro grande erro para essa formação. Então, a gente vai ter que ter a capacidade de ter um currículo dinâmico, né? E não mais aquele currículo estático, onde conjunto de disciplinas, de caixinhas, muito bem estruturadas por pré e correquisitos, né? Eu acho que isso acabou, né? Nós vamos ter que realmente começar a ter trilhas de aprendizagens, nós vamos ter que começar a fazer e usar cada vez mais a inteligência artificial, Big Data, plataformas adaptativas, para que a gente possa, portanto, propor sempre novas trilhas de aprendizagens, para que a gente, de alguma maneira, permita que todos os alunos possam estar se desenvolvendo. E agora, com esse tipo de Big Data com inteligência artificial, a gente vai poder acompanhar claramente como é que cada aluno está se desenvolvendo. E a BNCC vai nos ajudar muito isso, nesse sentido, porque a BNCC ela mostra as aprendizagens essenciais, mas ela não diz, e aí é correto, como isso vai ser efetivado. Como isso vai ser efetivado, parte da criação do projeto pedagógico da escola. Né? O importante é que todos os alunos consigam desenvolver essas aprendizagens que levem um dia a não somente que eles estejam preparados cognitivamente para os conhecimentos clássicos, mas principalmente o desenvolvimento pleno, que significa também o desenvolvimento daquelas competências chamadas socioemocionais. Mozart, o Joel ele pergunta o seguinte, ele fala que a internet e as tecnologias disponíveis são ferramentas que corroboram para um projeto de aprendizado livre e constante. O senhor acha que, em função dessas inúmeras possibilidades e informações disponíveis na rede, né, os estudantes eles não careceriam mais de um direcionamento, ou seja, uma mediação adequada por um professor para orientar esse aprendizado autônomo? É essa a pergunta dele. Como se chama, Lucas? Joel Rocha Pinto. Pois é, Joel. Você toca num ponto que, em outras palavras, a função do professor vai mudar. Aquele professor ali, em pé, em frente aos alunos, alunos enfileirados numa sala de aula, me desculpe, essa aí pode ser até uma aula especial, em que você vai dar uma palestra diferenciada. Mas, cada vez mais, nós vamos precisar repensar a arquitetura da sala de aula, mas, principalmente, o papel do professor. Ele vai ser muito mais um coach, né, para orientar os seus alunos em função das trilhas de aprendizagem do projeto de vida dos seus alunos. Portanto, ele tem que ser uma pessoa que seja capaz de inspirar os alunos, de ter sensibilidade de compreender que cada aluno é um aluno, que o projeto de vida é algo essencial para o desenvolvimento daquele aluno. Então, o trabalho do professor muda. Não vai ser mais aquele em que ele vai ser um repassador de informações, mas alguém que vai inspirar. E, principalmente, a sala de aula invertida, em que ele pode levar para os seus alunos algo para estudar, depois vem para a sala de aula, se discute, se debate, se pesquisa, e, ao mesmo tempo, o professor vai poder fazer análise crítica, digamos, das testagens, das hipóteses que estão sendo levantadas em relação a um determinado problema. Eu acho que trabalhar em cima de projetos vai ser algo muito importante para trabalhar o futuro e a formação dos nossos alunos. Professor Mozart, o Jorge Cascardo, professor Jorge, ele disse o seguinte: professor, sabemos que a curiosidade e a determinação são importantes
para um sucesso na educação e para a diminuição de evasão escolar em todos os ciclos. O senhor percebe, tanto no curso superior como no ensino básico, uma formação ou uma atenção para que isso ocorra nos currículos? Logo no iniciozinho, como foi, Lucas? Só o iniciozinho que você falou. Ele falou assim que hoje sabemos que a curiosidade e a determinação são importantes para o sucesso na educação. Isso, beleza. Muito obrigado, Lucas. Então, Jorge, a sua colocação, ela remete a uma coisa. Você me lembrou agora de uma invenção que foi muito importante para a humanidade. Henry Ford, em 1916, ele queria tornar os automóveis mais acessíveis às pessoas. E aí começou a produzir carro em série. E graças à descoberta da eletricidade. A eletricidade promoveu essa produção em série. E, claro, isso tornou mais acessível. Eu acho que ainda hoje nós formamos as pessoas como se estivéssemos produzindo pessoas em série. Quando você fala em curiosidade, criatividade, adaptabilidade, tudo isso remete a dizer o seguinte: pensar fora da caixa o que? É você, de alguma maneira, aprender, desaprender e reaprender. Consequentemente, a gente não pode e nem deve mais imaginar formar pessoas de uma maneira linear. A formação vai ser agora uma educação exponencial e, nesse sentido, vai exigir que a gente não tenha comportamentos lineares, mas comportamentos que, de alguma maneira, provoquem, né, no aluno, incentivem no aluno a curiosidade, a criatividade, o pensamento crítico, né, uma série de questões que são fundamentais para que eles possam viver no século XXI. Então, quando a gente trabalha e oferece uma educação que é linear, que não promove essa maleabilidade do conhecimento e da formação, você termina afastando o aluno da escola. Pasmem, hoje a gente tem 500 mil jovens que abandonam o ensino médio no Brasil. 500 mil que engrossam as fileiras dos nenéns. E por que esses 500 mil jovens abandonam uma escola que não é paga? É porque essa escola não é capaz de promover o projeto de vida desse jovem, né? E isso passa por esses aspectos que você colocou, Jorge, na minha opinião. Acabou a época da formação em série, né? Mozart, agora sobre questões relacionadas à avaliação. A Michele, ela pergunta o seguinte, ela fala: reinventar será o nosso mantra enquanto professores. Como se reinventar no processo da avaliação? Afinal, repensar a avaliação já era necessária e agora, com o ensino online, acredito ser ainda mais necessário. E aí eu emendo também numa pergunta que se fez muito, né, durante essas lives que o Cinep proporcionou, como a escola, nesse quesito da avaliação diagnóstica, como é que a escola deve trabalhar isso com esse aluno que vai chegar de um ensino online para um ensino presencial e que provavelmente teve ali níveis diferentes de aprendizado, no caso de crianças, por exemplo, no caso de crianças em processo de alfabetização, como é que a escola deve se preparar para esse cenário e também nessa questão da avaliação? Olha, foi Michele, foi mais um outro colega? A Michele e eu. E você, Lucas? Então, Lucas, quando nós fizemos o parecer da formação de professores, a gente teve como um grande debate com o INEP. Porque se não mudar, por exemplo, o ENAD da formação de professores, a gente não vai conseguir induzir a mudança na formação. Porque a gente sabe que lá a maneira como a gente avalia as pessoas que estão sendo formadas, a gente sinaliza para um ou para o outro caminho. Então, se eu estou imaginando desenvolver competências nas pessoas, então eu tenho que ir além dos aspectos meramente cognitivos. Então, nesse sentido, Michele, um dos pontos que a gente colocou no parecer foi a característica, a reestruturação da avaliação. E o INEP vai ter esse ano, e para poder repensar, tem já várias alternativas nesse campo. E para você ter uma ideia, Michele, o próprio PISA,
o que vai vir seria agora em 2021, mas por conta da pandemia, eles transferiram o PISA para 2022. Eles vão incorporar criatividade e pensamento crítico, que são competências híbridas. Elas não são socioemocionais ou cognitivas, elas são consideradas híbridas. Então, na avaliação, vai ser, digamos, um aspecto importante para você induzir na mudança da própria formação. Senão, não muda. Senão, não basta ter o currículo bonitinho, porque a avaliação tem que dialogar com aquilo que você propõe para que a formação, portanto, a ponte entre a avaliação e o currículo se efetive. E aí, Lucas, nessa questão que você colocou, na minha opinião particular, independente se é presencial ou se é online, eu acho que quem vai ser uma grande e importante bússola para saber como é que cada aluno se desenvolveu ou não se desenvolveu, a própria BNCC. Eu acho que a avaliação, nesse momento, do ponto de vista do retorno às atividades presenciais, saber uma avaliação diagnóstica. Por isso que houve um momento em que surgiu no Brasil fazer uma avaliação nacional no retorno às atividades presenciais. Eu, de imediato, gritei, Maria Helena também, lá no CNE, Nilma Fontenelle, que ainda estava no CNE, eu disse, olha, é tudo que não se deve fazer nesse momento. A gente quer paz, a gente está precisando agora de apoio, todos nós. Não é? O que nós vamos precisar, sim, fazer é uma avaliação na escola, para os professores, para saber como seus alunos voltaram e para que a gente possa ajudá-los depois do acolhimento, que é a primeira e mais importante iniciativa que a gente deve fazer nesse retorno presencial. Depois do acolhimento social, emocional, mental, enfim, apoiando os nossos estudantes e professores, aí sim vamos fazer uma avaliação diagnóstica para saber, e aí eu usaria a BNCC, para ver se pelo menos aquelas aprendizagens essenciais que nós deveríamos imaginar que, eventualmente, eles possam ou não ter desenvolvido, e aí ajudar na estruturação e no desenvolvimento dos alunos. Por isso que um ponto importante que o CNE colocou foi o contínuo curricular, ou seja, pensar 2021 de uma maneira muito integrada a 2020. O Rocieli Soares, que está agora em São Paulo como secretário, fazendo um grande trabalho, ele já está pensando em 2022. Eu estou quase que apostando que ele tem razão. Eu achava um pouco exagerado. Eu disse a ele, eu sou muito amigo deles, Rossi, eu acho que esse é um pouco de exagero 2022. Eu estou achando que não. Eu acho que dentro de um contínuo curricular, e como o dia tem 24 horas, eu acho que vamos talvez ter que usar também uma parte de 2022 para poder fazer esse realinhamento das aprendizagens essenciais para todos os alunos. Ô, Mozart, a Marta, e também tem outras pessoas aqui que fizeram essa pergunta, tá querendo saber como é que, na opinião do senhor, fica o Enem do próximo ano e se ele deveria ser revisto. Algumas pessoas estão falando que ele deveria ser repensado. Como é que você vê aí, pensando também na questão de que você mesmo disse que a pandemia escancarou as desigualdades, né? Tendo em vista um processo uma avaliação que dá acesso à universidade, isso é mais complicado também, né? Pois é, Lucas, eu queria fazer uma proposta, eu vou responder a pergunta da Marta. Gozado, você sabe que uma das coisas, só um parênteses, viu, Marta, já vou voltar para a sua pergunta. Uma das coisas que eu aprendi e que vi que era possível é que mesmo quando a gente está fazendo um diálogo, mesmo que virtual, como esse que nós estamos fazendo, a gente sente as pessoas, é uma coisa que, pelas perguntas, né, por isso que eu evito hoje fazer uma live de 1 hora, mas para mim a live começa a fazer sentido quando a gente entra nesse debate. Aí eu consigo perceber, sentir as pessoas. Então, eu queria fazer uma proposta, Lucas. Você sabe que eu tenho um compromisso agora às 19 horas, mas Sim. Eu tenho uma proposta. Eu queria ver se a turma que quer ainda continuar o debate, a gente marcar depois, sem problema de tempo, e a gente talvez... E eu posso até convidar também uma Maria Helena, que a gente muito se convida um ao outro para trazer. Maria Helena foi a relatora, né, da 11/20,
E eu e Maria Helena, a gente se juntar de novo com vocês, pode ver uma data aí, Lucas. Vamos fazer. Um grande, enorme prazer continuar. E também isso já estava previsto, né? Porque o Mozart ele tem que sair às 7 horas. O Mozart ele traz uma análise sobre vários temas da educação, então se pode conversar com ele desde a educação infantil até o ensino superior. Então as perguntas são muito diversas, são muito variadas, e a gente precisaria realmente, né, Mozart, de pelo menos algumas horas para poder tirar todas essas dúvidas. Olha, e o nome de Maria Helena, desculpa, Lucas, te interrompendo, já vi a Júlia aí dizendo, ela é ótima, e é ótima mesmo, eu sou fã de Maria Helena, por isso a gente é uma dobradinha, eu e ela. Desculpa, Lucas. Ótimo, vamos fazer sim. Mas antes de tudo, de encerrar aqui, Mozart... Eu quero responder Marta aqui. Tem que responder a Marta. A Marta fica de saideira, então depois a gente retoma essa conversa. A gente faz a saideira com Marta e faz uma entradeira, né? Ótimo. Eu vou anotar essas perguntas que ficaram aqui e a gente responde na próxima. E sabe uma coisa que a gente poderia fazer, Lucas? Hoje, na reunião do CNE, a gente viu que a dinâmica dos acontecimentos, dos fatos, das aprendizagens, está um negócio maluco. Uhum. A gente vai criar uma espécie de um parecer dinâmico. Parece um negócio meio maluco, não é? Tem aquele parecer 11/20, mas um parecer que é atualizando os fatos, né, do que está acontecendo no mundo, que informações, o que eventualmente no 11/20 talvez já não tenha mais aquela preocupação que nós tínhamos. Então, surgiu essa ideia, fui eu que dei, por conta exatamente, não sei se vocês viram hoje, saiu uma grande preocupação do secretário-geral da ONU, não é? o Antônio Guterres, onde ele coloca assim, a necessidade de reabrir as escolas com segurança, ele ressalta isso, para evitar uma catástrofe geracional. Isso está tendo uma repercussão enorme, eu fui muito procurado pelos canais de TV, eu só não aceitei porque tinha o CNE, foi a posse hoje dos novos conselheiros com o ministro. Então, o que a gente poderia fazer? Não só as perguntas que eu não consegui responder por conta do tempo, mas também fazer um update que a Maria Helena poderia fazer nessa nova sessão. E eu me carrego de convidá-la a partir de uma data comum. Ótimo, perfeito. E aí, Marta? Então, para mim, Marta, quando o Enem estava marcado ainda como Weintraub ministro, né, eu fui absolutamente contrário. O que é que você vai avaliar no ano como esse? Não são aqueles conhecimentos tradicionais, não tem como. Principalmente para o aluno que está concluindo o 3º ano do ensino médio pela primeira vez. Veja que Rosselli, lá em São Paulo, criou o 4º ano gratuitamente para os alunos voltarem, caso eles não tenham se sentido, digamos, completamente seguros do ponto de vista do conhecimento. E é óbvio que não. Os conhecimentos tradicionais é muito difícil, vamos ser honestos, não dá para dizer que a gente conseguiu. Fizemos o que era possível, estamos fazendo o que é possível. Então, eu primeiro fui contra e, graças a Deus, conseguimos deixar para o próximo ano. Mas eu vou ser muito franco, se eu fosse ministro da Educação, eu deixava para maio. E eu vou dizer por quê. Foi quase, né, Mozart? Mas maio vai atrapalhar o ano letivo. Sabe de uma coisa? Todo mundo está esquecido que as universidades federais, na graduação, elas ficaram literalmente paradas. A maioria das federais, a grande maioria, elas trabalharam nas pesquisas, trabalharam na pós-graduação, mas a graduação não houve atividade. Ora, se não houve, é tanto que agora o primeiro semestre está começando agora em algumas federais. O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro ano de 2021, o primeiro semestre de 2021 nas federais, só vai começar lá para maio, lá para junho. Pode olhar. E o que vai acontecer? O SISU, ele pode se adaptar, porque quem vai comandar esse processo serão os federais, porque o SISU é mobilidade acadêmica. Uhum. Então, eu acho que talvez estendesse um pouquinho mais, não sei se maio necessariamente, mas estendesse um pouquinho mais o Enem,
eu acho que seria mais apropriado para aproveitar melhor o que, eventualmente, os nossos alunos estão apresentando. E um pequeno detalhe que a gente não pode deixar de considerar. A neurociência mostra o seguinte, que as pessoas, estudantes, com alto nível de estresse emocional, social, enfim, como a gente está passando agora, ou mesmo aqueles decorrentes de violência, né? Por isso, você mora num ambiente em que tem uma alta taxa de violência, enfim, está no Morro do Alemão, tem aquele tiroteio, estressa, fica uma substância no cabelo das pessoas chamada cortisol. Quanto maior esse estresse emocional, maior a concentração de cortisol. E tem vários estudos da neurociência que mostram que quanto maior a taxa de cortisol impregnado nos fios de cabelo, menor é o desempenho escolar dos alunos. Então, a gente avaliar, além da ausência das aprendizagens essenciais, no nível de estresse que a juventude está passando pelo confinamento, por várias outras razões, pais que perderam emprego, pais que tiveram a renda reduzida para manter emprego, perdas familiares, aí você vai avaliar um jovem num ambiente como esse? Então, eu acho que estamos aprendendo, e, na minha opinião, eu acho que o Enem poderia ser postergado um pouquinho mais, né? Vários países, nos Estados Unidos, vários países anularam todas as avaliações desse ano, todas. Então, eu acho que o Enem deveria ser postergado um pouco mais, para que a gente pudesse fazer a avaliação mais segura e mais justa, socialmente falando. Ok, Mozart, muito obrigado pela sua participação aqui nesse webinar do Cinep. Quero avisar aos participantes que esse webinar vai ficar gravado, vai ficar disponível aí no canal do YouTube do Cinep também. E aí, numa próxima oportunidade, a gente se encontra de novo, Mozart, tira as outras dúvidas e chama a Maria Helena também para ajudar, né? Eu queria te agradecer muito sua generosidade, sua disposição de estar aqui com a gente, que para a gente, para os educadores, eu estou a única pessoa que está com o microfone ligado aqui, então eu sou a única pessoa que pode dizer isso a você. Queria te agradecer muito em nome dos educadores e educadoras mineiros. Olha, Lucas, muito obrigado. Estou ouvindo muitos comentários bastante generosos. São pessoas que os professores são, para mim, os meus heróis eram sempre, não é? Os que me ensinaram a ser o que sou hoje, os que estão ensinando aos meus filhos, ensinaram, e agora aos meus netos. Então, com muito carinho eu faço isso e será um enorme prazer a gente fazer a entradeira, né, da parte 2 agora. Vai ser um prazer para todos nós. Eu não quero te atrasar muito mais, porque você já está com um compromisso aí que já se iniciou às 7 horas. Mas, mais uma vez, obrigado aí, Mozart. Siga o Cinep nas redes sociais, @CinepMG, e aí lá a gente está divulgando todos os nossos eventos, nós vamos ter semana que vem, na próxima também. Muito obrigado, Mozart. Obrigado, uma boa noite. Um abraço grande. Tchau. Tchau.